Hoje a gente traz aqui o chamado de Jesus para Mateus, um dos seus discípulos. E esse chamado, hoje, que a gente vai retratar de Mateus, é um chamado para você também, para mim, para todos nós, que por vezes olhamos para nós mesmos, fazemos às vezes aquele exame de consciência e detectamos as nossas falhas, detectamos as nossas impurezas. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos a nossa imperfeição, mas todos nós neste momento somos chamados por Jesus, assim como Mateus foi. O chamado de Mateus está em Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me, Mateus. E Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto? Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Olha o tamanho da misericórdia de Jesus. Esse é o evangelho de ontem, e o chamado de Mateus, e toda essa misericórdia que Jesus tem, e todo esse amor que ele carrega no coração. Hoje esse amor quer falar com você que está ouvindo o rádio. Se voltarmos na época, Mateus, cobrador de impostos, era visto, pelas pessoas como impuro. Aquele que pegava dinheiro sujo, era um dinheiro que não agradava aos olhos dos religiosos naquela época, das pessoas que se diziam corretas, mas que também eram pecadoras. Aquilo que Mateus fazia como cobrador de impostos não era bem visto, assim como as pessoas que o julgavam no olhar de Jesus também não podiam fazer aquilo. O fato é que Jesus resgata Mateus com uma simples frase: me siga. Uma palavra, me siga. Ele saiu correndo, fechou tudo que tinha para fechar, seguiu Jesus. Hoje Jesus vem falar o teu nome. E aí, vai pensando aí em Jesus na sua frente nesse momento e dizendo: me siga. Mesmo com toda a sua impureza, mesmo com tudo aquilo que você praticou e você entende que não é certo, mesmo aquilo que você deixou lá no seu passado, hoje é dia de deixar tudo isso para trás e seguir Jesus te chamando neste momento. Ele fala o teu nome, ele te conhece pelo teu nome e diz: me siga. E você não precisa se preocupar com as outras pessoas que vão te julgar, porque se você prestou atenção aqui nesse trecho de Mateus, muitos se preocuparam do porquê Jesus estava sentado comendo um banquete com pessoas que eram vistas como impuras, pecadoras. Jesus vem para resgatar os pecadores. Os justos já estão com ele, mas você, pecador, assim como eu, como todos nós que temos os nossos pecados, ele veio para cá para nos levar para o reino do céu. Ele veio para nos resgatar. Ele veio por nós, todos nós. Portanto, hoje, nessa reflexão, sinta Jesus falando com você, te chamando pelo nome e dizendo: me siga, me siga. Começou a segunda-feira, semana começou. Que tal sermos Mateus neste momento? Sermos este Mateus que larga toda aquela impureza, deixa tudo para trás e segue a vida com Jesus. Amém? Amém! Seguir Jesus. E Mateus, ele foi aprendendo ao longo dessa caminhada. Ele foi seguindo Jesus e foi aprendendo. Ele foi anotando tudo que ele observava, tudo que Jesus dizia, ele ia anotando, ia aprendendo, ia se descobrindo. E quando disse sim a Jesus e recebeu a sua salvação, agora
eu entro nessa parte da reflexão que diz assim, ó: quando a gente diz sim para Jesus, recebemos a salvação, morremos para nós mesmos. Mas no dia seguinte, teremos que morrer novamente. E no dia seguinte, no próximo. A batalha contra os nossos desejos egoístas ocorre desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Morrer para si mesmo é um evento cotidiano. Quanto mais seguimos a Cristo, mais devemos morrer para nós mesmos. Por quê? Porque buscamos a Deus, aprendemos o seguinte: seus caminhos melhores e superiores substituem os nossos modos medíocres e medianos. Então o que acontece quando nós erramos? Ele fica bravo conosco? Nós vamos ser punidos? Vamos perder o céu? Existe um botão espiritual que é pressionado que nos envia de volta ao começo para uma reeducação? Dificilmente. Uma coisa que precisamos entender é que quando nos rendemos completamente a Jesus e permitimos que Ele viva através de nós, obtemos acesso total à sua graça. Não podemos esgotar sua graça, pois ela cobre uma multidão de pecados. Mesmo quando nossa cota de pecados atinge uma multidão, estamos cobertos. Esse alguém é Jesus. Você sente que vive totalmente entregue a Jesus? O que te impede de vivenciar isso? Ou se você já bebeu dessa água, como dissemos aqui em algumas reflexões, já sentiu aquele amor e às vezes na sua caminhada, né? Você fala assim, poxa, às vezes é difícil. Eu sinto que eu quero sentir aquele fogo do Espírito Santo mais uma vez no meu coração, mas às vezes é complicado. Às vezes eu vou caminhando, mas em passos lentos. Aí quando eu vejo, acabou o dia. Mas no outro dia eu tô em pé. Eu continuo. Às vezes passos mais largos. Às vezes eu dou até uma corridinha para sentir esse fogo do Espírito Santo. Às vezes eu disparo igual um maratonista. Quero chegar em primeiro lugar. Eu quero erguer aquele troféu, eu quero gritar que eu recebi esse amor mais uma vez. Essa é a nossa caminhada. Segue, mas que fique bem claro, e é o que Jesus diz pra gente em mais uma manhã. A partir desse momento, então, que a gente bebe dessa água, a partir desse momento em que a gente diz sim e recebemos essa salvação, morremos para nós mesmos. Mas no dia seguinte, teremos que morrer novamente. A batalha contra os nossos desejos ocorre desde o momento em que acordamos até o momento que dormimos. Morrer para si mesmo é um evento cotidiano. Para que hoje seja esse dia maravilhoso, que a gente deixe os nossos desejos de lado. Vamos lá, amarre bem aí o cardaço, amarre bem ali, ajuste bem o seu calçado, o seu tênis, o seu sapato. Se cubra da armadura de Deus, na qual falávamos também nas últimas reflexões. E bora partir para essa corrida. Bora partir, nem que seja ali os passos às vezes mais lentos em algum momento do dia. Mas se você quer sentir aquele fogo do Espírito Santo que você já sentiu, o momento é esse, é hoje, é agora. A caminhada continua.